E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Quando atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Timão. No cenário vibrante do futebol brasileiro, onde a paixão e a rivalidade ditam o compasso, o Sport Club Corinthians Paulista, o gigante da Fiel, parecia ensaiar uma temporada de recuperação em 2025. Após 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Timão figurava na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, somando 14 pontos e buscando um lugar mais nobre na tabela. Um indicativo de que a equipe de Dorival Júnior, embora em um período de certa instabilidade com uma sequência de 3 jogos sem vitória, 2 empates e uma derrota, incluindo o 1-1 contra o Grêmio, ainda nutria ambições. No entanto, o campo de jogo não seria o único palco de grandes emoções. Um raio em céu azul-preto rasgou a calmaria nos bastidores do Parque São Jorge. A notícia, que correu como um tiro de meta certeiro e inabalável, ecoou pelos corredores da Neoquímica Arena e invadiu as manchetes. Novo escândalo no Timão? Dirigentes envolvidos em negócios sujos. A manchete, fria e direta como um cartão vermelho em plena decisão, lançava uma sombra sobre a gestão do clube, ameaçando minar a pouca estabilidade conquistada dentro das 4 linhas. A tensão era palpável, como a atmosfera de um clássico eletrizante no apagar das luzes. O ar parecia carregado de uma energia negativa, e a torcida, sempre atenta e implacável, começou a farejar algo podre no reino alvinegro. Sussurros de transações obscuras, comissões duvidosas e desvio de verbas começaram a circular, transformando a fiel massa corintiana em um juiz implacável, exigindo clareza e punição exemplar. A cada nova informação que vazava, a indignação subia ao patamar de um gol sofrido nos acréscimos. Os dirigentes, antes figuras intocáveis no banco de reservas do poder, viam-se agora na berlinda, sob o escrutínio de milhões de olhos. A pressão era imensa, digna de um pênalti decisivo nos últimos minutos da prorrogação. As acusações, ainda que preliminares, já desenhavam um cenário de crise profunda, que extrapolava os limites do campo e ameaçava a própria credibilidade da instituição. Era como se a defesa do time, antes inexpugnável, estivesse desorganizada, abrindo flancos perigosos. O timing do escândalo não poderia ser pior. Com o Campeonato Brasileiro a todo vapor e o time nas oitavas de final da Copa do Brasil, cada passo em falso fora do gramado poderia custar caro dentro dele. A equipe, que já vinha buscando reencontrar o caminho das vitórias, corria o risco de ter seu foco totalmente desviado. Era um verdadeiro divisor de águas, onde a união do elenco e a blindagem do vestiário seriam postas à prova, tal qual um time que precisa reverter um placar adverso no segundo tempo. A mídia, sedenta por cada detalhe, montou uma verdadeira marcação-pressão sobre o clube. Jornalistas e repórteres, como zagueiros incansáveis, perseguiam as fontes, buscando desvendar a teia de irregularidades que supostamente envolviam a diretoria. Cada coletiva de imprensa se transformava em um interrogatório, com perguntas afiadas como um chute rasteiro, deixando os porta-vozes do clube em uma saia justa. O silêncio, quando ocorria, era mais ensurdecedor que o grito da arquibancada. O clamor por transparência era uníssono. Os torcedores, que já haviam vivenciado capítulos turbulentos na história do Timão, não aceitavam mais a complacência. Nas redes sociais, o debate era acalorado, com cada postagem funcionando como um grito de guerra, exigindo punição aos culpados e uma faxina geral na cúpula corintiana.
A ira da Fiel era um adversário a ser batido, e sua paixão, quando ferida, era capaz de derrubar barreiras. A magnitude da crise não se resumia apenas à mancha na reputação. O fantasma de punições pairava sobre o clube, com a possibilidade de sanções financeiras e desportivas que poderiam comprometer o futuro do alvinegro. Cada especulação era um baque, um golpe que atingia em cheio o coração do torcedor. O risco de perder pontos na tabela ou sofrer rebaixamentos era uma ameaça real, como um time que vê o relógio correr e o tempo se esgotar para evitar o descenso. Dentro do elenco, o clima era de incerteza. Embora os jogadores tentassem manter o foco no campo, a artilharia pesada das notícias de corrupção nos bastidores inevitavelmente se infiltrava no vestiário. Boatos de rachas internos e descontentamento com a gestão começaram a surgir, minando a confiança e a união do grupo. Era como se um atacante estivesse impedido em um lance crucial, gerando dúvidas e paralisando o ímpeto da equipe. Os advogados do clube, em uma verdadeira linha defensiva, trabalhavam incansavelmente para conter a avalanche de acusações. Cada declaração era meticulosamente pensada, buscando minimizar os danos e proteger a imagem da instituição. No entanto, a força da opinião pública e a gravidade das denúncias tornavam a tarefa hercúlea, como tentar segurar um ataque avassalador com poucos homens na defesa. A diretoria se viu obrigada a emitir comunicados oficiais, prometer investigações rigorosas e tomar medidas drásticas para tentar estancar a sangria. No entanto, a credibilidade que fora construída ao longo de décadas de glórias parecia escorrer por entre os dedos, como areia em uma ampulheta. A recuperação da confiança da torcida e do mercado seria um processo longo e árduo, digno de uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. A cada dia que passava, a sombra da incerteza pairava sobre o Corinthians. O futuro do clube, que antes parecia pavimentado por conquistas e ambições, via-se agora sob uma névoa densa de dúvidas. O desfecho do escândalo era imprevisível e a torcida aguardava ansiosamente por um veredito, esperando que a justiça prevalecesse e que o Timão pudesse, enfim, virar a página e retomar seu caminho de glórias. A luta nos bastidores era tão intensa quanto um clássico pegado, com lances de pura estratégia e reviravoltas inesperadas. A cada revelação, a trama se tornava mais complexa, envolvendo cada vez mais personagens e interesses escusos. O jogo da política e dos negócios sujos mostrava sua face mais perversa, ameaçando corroer os alicerces de um dos maiores clubes do Brasil. O apito final ainda estava longe e a partida, tensa e imprevisível, seguiria sem trégua. O Sport Clube Corinthians Paulista, com sua história rica em superação e reviravoltas, encarava mais um desafio fora das quatro linhas. A Fiel, em sua essência, sabia que o amor pelo clube transcende crises e turbulências. Restava a esperança de que, ao final dessa batalha nos bastidores, a verdade viesse à tona, os responsáveis fossem punidos e o Timão, mais uma vez, pudesse se reerguer, fortalecido e com a cabeça erguida. A notícia do escândalo não apenas abalou as estruturas internas do clube, mas também reverberou com força no mercado da bola. Tal qual uma falha grave do goleiro em um momento decisivo. As negociações, que antes fluíam como um contra-ataque bem executado, tornaram-se mais lentas e cautelosas. Patrocinadores, com seus contratos milionários em jogo, começaram a monitorar a situação com um olhar clínico, como um olheiro buscando por qualquer sinal de fraqueza em um adversário. A credibilidade da marca Corinthians, um dos maiores ativos do clube, estava sob risco.
E cada nova manchete negativa era um gol contra a camisa alvinegra. A fiel coração pulsante do Timão sentia na pele o peso das acusações. A paixão que move milhões agora se misturava a uma frustração profunda, como a de um torcedor que vê seu time jogar com um a menos desde o início da partida. Protestos começaram a ser organizados e o grito de vergonha ecoava nos estádios e nas redes sociais, mostrando que a voz da arquibancada não seria silenciada. Era um ultimato, uma cobrança direta para que a casa fosse arrumada antes que a paciência, tal qual um tempo de jogo esgotado, chegasse ao fim. Os adversários, é claro, não perderam a oportunidade de capitalizar sobre a crise do rival. As provocações, que fazem parte do folclore do futebol, tornaram-se mais ácidas e incisivas, atingindo o ponto nevrálgico do Corinthians. Era como se cada declaração da diretoria rival fosse um passe preciso que encontrava a zaga corintiana desprevenida, aumentando a pressão e o desgaste emocional. O ambiente, que já era de competitividade acirrada, transformou-se em um campo minado para o alvinegro. A imprensa internacional, sempre atenta aos grandes centros do futebol, também ligou o radar. O nome do Corinthians, que já havia brilhado em palcos mundiais, agora era associado a investigações e irregularidades. A imagem do clube, construída com muito suor e taças erguidas, via-se arranhada em um cenário global. Era um gol contra de repercussão mundial, que exigiria um esforço hercúleo para ser revertido e para que a reputação fosse recuperada. O Campeonato Paulista, um torneio de forte tradição, já se aproximava do fim e o Campeonato Brasileiro, com sua maratona de jogos, prometia exigir o máximo do elenco e da comissão técnica. A Copa do Brasil, com seus confrontos eliminatórios, era um caminho mais curto para um título, mas a turbulência nos bastidores ameaçava desestabilizar o foco dos atletas. Era como um time que precisa disputar uma final com o vestiário em chamas, uma prova de fogo para a resiliência e a capacidade de superação. A cada dia, a narrativa do escândalo ganhava novos contornos, com personagens antes secundários emergindo como peças-chave no tabuleiro. A teia de relações e interesses se mostrava mais intrincada do que se imaginava, revelando a complexidade do submundo que por vezes cerca o esporte. Era um verdadeiro emaranhado de lances duvidosos, onde a bola rolava fora das 4 linhas e o placar ainda estava indefinido. A justiça desportiva, atenta aos desdobramentos, já começava a se articular. A possibilidade de punições severas que pudessem comprometer a participação do Corinthians em futuras competições ou até mesmo gerar perda de pontos era um fantasma que assombrava o clube. Era como se o time estivesse sob um ataque incessante, com a defesa desesperadamente tentando evitar o gol que selaria um destino sombrio. A partida estava longe do fim e a arbitragem impiedosa prometia agir com rigor. Os jogadores, mesmo com a pressão externa, tentavam se blindar, focando nos treinamentos e nas partidas. A união do grupo, fortalecida pela adversidade, era a única arma para tentar minimizar o impacto do caos administrativo. Era como um time que, mesmo com a torcida contra e o placar adverso, decide lutar até o último minuto, mostrando a garra e a determinação que sempre marcaram a história alvinegra. A cada drible, a cada passe, a cada gol, era uma tentativa de reescrever a narrativa e mostrar que o espírito guerreiro ainda pulsava forte. A diretoria, acuada e sob o fogo cruzado, precisava agir rapidamente, como um treinador que precisa fazer substituições emergenciais para tentar mudar o rumo de um jogo perdido. A credibilidade, uma das maiores moedas de troca no mundo do futebol, estava em xeque.
e a recuperação exigiria um trabalho árduo e transparente. As coletivas de imprensa, antes rotina, tornaram-se verdadeiros palcos de interrogatório, onde cada palavra era pesada e cada gesto analisado com lupa. O futuro do Timão, no meio dessa tempestade, estava nas mãos de sua capacidade de se reerguer. A Fiel, em sua paixão inabalável, sabia que o clube era maior do que qualquer crise ou dirigente. A esperança era que, ao final dessa batalha nos tribunais e nos bastidores, o Sport Club Corinthians Paulista pudesse emergir mais forte, com a casa limpa e a alma renovada, pronto para novas conquistas e para honrar sua camisa vitoriosa. A trajetória do time, marcada por altos e baixos, ganhava mais um capítulo dramático, mas com a certeza de que a Fiel estaria lá, aplaudindo ou cobrando, mas sempre fiel. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Mesa do Timão e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! O futuro imediato do Corinthians, que já se preparava para os desafios de 2025, agora dependia não apenas das performances em campo, mas também da habilidade de seus líderes em navegar por essa tempestade perfeita. A Fiel, essa torcida que é a espinha dorsal do clube, permanecia atenta, com o coração apertado, mas a alma indomável. Eles sabiam que a história do Timão era feita de superação, de momentos difíceis transformados em glórias inesquecíveis. Era uma partida que se jogava em diversas frentes, e cada lance nos bastidores tinha o potencial de mudar o placar definitivo. Ainda que o cenário fosse de turbulência, a resiliência do clube, forjada em décadas de lutas e vitórias improváveis, era a grande aposta. A esperança da nação corintiana residia na crença de que a verdade, como um chute indefensável no ângulo, viria à tona, que os culpados, caso comprovadas as irregularidades, seriam responsabilizados e que o Timão, mais uma vez, provaria sua força em reerguer-se, limpando o nome e mostrando que sua grandeza transcende qualquer escândalo. Assim, enquanto a bola continuava a rolar nos gramados e o time buscava a redenção esportiva, a verdadeira batalha se desenrolava longe dos holofotes, nos gabinetes e nos tribunais. O novo capítulo na história do Sport Club Corinthians Paulista estava sendo escrito e cada torcedor, com a ansiedade de um minuto final de jogo, aguardava o apito que daria fim a essa partida de incertezas, torcendo para que, no placar final, a Fiel pudesse, enfim, soltar o grito de vitória pela integridade do seu amado Timão. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.